Oi, oi, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha de espanhol. Hoje nós vamos falar sobre el pretérito imperfecto de subjuntivo. Esse é mais um tempo verbal do subjuntivo. Lembrando que o subjuntivo é o modo da ideia, não é o modo da ação. Quando nós falamos de indicativo, estamos falando daquele modo que indica uma ação concreta, seja ela realizada, por realizar ou sendo realizada naquele momento, diferente do subjuntivo. No subjuntivo, nós vamos expressar ideias e não ações concretas. Como assim? No caso do pretérito imperfeito do subjuntivo, nós vamos utilizar para expressar ações improváveis no passado ou no presente. Então, eu vou expressar ações que provavelmente não acontecerão, seja no passado ou no presente. E uma marca importantíssima desse tempo verbal é que ele vai possuir duas desinências de conjugação. Isso aqui é muito raro, tá? Não é comum que um mesmo verbo possa ser conjugado de mais de uma forma. Por exemplo, observem essas duas frases. Tem aqui, se tuviera tiempo, aprenderia outro idioma. E, se tuviese tiempo, aprenderia outro idioma. Nessas duas frases, os verbos tuviera e tuviese, eles possuem o mesmo significado e eles representam o mesmo tempo verbal. Tanto faz dizer tuviera ou tuviese. Tuviese parece mais com o nosso tempo verbal do português. Então, traduzindo aí, seria se tivesse tempo. Então, ele parece mais com o português do que o tuviera. Mas você pode optar por usar um ou outro indistintamente, não existe uma regra de quando eu devo usar cada um deles. Esse tempo verbal vai servir também para expressar desejo sobre um fato do passado ou do futuro. Por exemplo, ayer fue mi entrevista de trabajo. Deseé que fuera o fuese tranquila y así lo fue. Da mesma forma, quisiera que me dieran ou que me diesen vacaciones en enero. Então, nessas duas frases, percebam que essa barrinha aí que eu coloquei foi apenas para indicar que eu posso fazer essa estrutura com fuera ou fuese. Eu não vou utilizar os dois, tá? Eu vou escolher fuera ou fuese, dieran ou diesen. Tanto faz. Então, observem que na primeira frase ele diz assim, ontem foi minha entrevista de emprego, eu desejei que fosse tranquila e assim foi. Então, nesse caso, eu estou expressando um desejo do passado. Na segunda frase é diferente, ó, ele diz assim, quisiera que me dieran ou me diese vacaciones en enero, ou seja, eu queria que me dessem férias em janeiro. Então, isso ainda não aconteceu, mas o meu desejo é que eu receba essas férias em janeiro. Agora aqui, se tratando de formação, observem que para cada verbo eu vou ter duas opções. Esse ou que eu coloquei no meio aí, entre as colunas, é para indicar que eu posso usar de uma forma ou de outra. Esse ou é o nosso ou do português. A primeira coisa que eu faço quando eu for escolher um verbo para conjugar é o seguinte. Eu trouxe aqui um exemplo de verbo que termina em AR, ou seja, um verbo de primeira conjugação. A primeira coisa que eu faço é seleciono o verbo inteiro, elimino desinência de infinitivo, ou seja, o AR desse verbo eu vou apagar. O que sobra é o radical. Repito esse radical para todas as pessoas, em ambas as formas, e vou acrescentando as desinências. Como é que vai ficar aqui a desinência para essa primeira forma? Eu vou fazer yo amara, tú amaras, él amara, nosotros amáramos, vosotros amarais, e ellos amaran, tá? Com A. Observem que a vogal temática se mantém aí para todas as pessoas do discurso como A. Minha segunda opção é trocar esse ra que aparece aí por C. Basicamente isso. Observem aqui, ó. Eu posso fazer yo amase, tú amases, él amase. Nosotros amásemos, vosotros amaseis e ellos amassem. Então, a única coisa que eu fiz foi trocar ra por se, tá? Então, eu posso fazer dessas duas formas. De eu amara ou de eu amasse, tanto faz. Observem que o amasse soa mais semelhante ao português. Então, se você tiver que escolher um dos dois, opte por aquele que faz mais sentido para você. Mas tenha consciência de que se aparece um amara, eu preciso reconhecer como sendo o pretérito imperfeito do subjuntivo.
Agora, se eu tenho um verbo de segunda conjugação, um verbo que termina em ER, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o radical aqui, tá? Do verbo amar para o verbo beber. Observem como ficaria. Troquei aqui, né? Observem que não soa bem. Bebara, bebasse, esse aqui não soa bem. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Lembrando que a mesma coisa que eu fizer para um verbo de segunda conjugação, que termina em ER, eu vou fazer para um verbo de terceira conjugação, que termina em IR. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o I e o E, observem aí, né? Eu tenho duas vogais temáticas, o E para ER e o I para IR. Eu vou juntar as duas e vou fazer primeiro o I, depois o E. Então, eu vou fazer bebiera, bebieras, bebiera, bebiéramos, bebierais, bebieran. Da mesma forma, eu vou fazer com a segunda formação aí. Bebiese, bebieses, bebiese, bebiésemos, bebieseis e bebiesen. Ok? Vou voltar para você enxergar qual foi o movimento. Ó, nós concordamos aqui, ó, na primeira conjugação que eu vou fazer ara e ace. Ok? Podendo optar por ra ou se. Então, ou amara ou amasse. Ou amaras ou amasses. Tanto faz. Para um verbo que não seja de primeira conjugação, como o verbo beber, beber, verbos de segunda e terceira conjugação, eu vou trocar esse A, que é a vogal temática, por IE, tá? Então, se eu tenho verbos que terminam em ER e IR, utilizando a mesma terminação, eu vou compartilhar a vogal temática. Então, ao invés de colocar só E ou colocar só I, eu vou colocar IE. Então, eu vou fazer bebiera. Tranquilo? O restante, o ra ou o se, vão permanecer. Eu estou expressando assim, ra ou se, para você notar que essa sílaba vai ser a chave para você terminar a conjugação. Porque o restante, o S, marca de tu, a gente já está habituado a fazer. O mos, marca de nós, também já estamos acostumados a fazer, tá? Então, você só vai focar no ra e no se, fazendo a alternância ao seu belo prazer. Não tem uma regra específica para usar um ou outro, posso optar, tá? Da mesma forma eu faço se for um verbo terminado em IR, como o verbo vivir. Eu vou fazer eu viviera, tu vivieras, ele viviera, nosotros viviéramos, vivieras, vivieran. Podendo também se transformar em se. Então, viviese, vivieses, viviese, viviésemos, vivieseis e viviesen. E é isso, sobre o pretérito imperfeito do subjuntivo, é isso que nós precisamos saber, lembrando sempre que, comparando com o pretérito perfeito do subjuntivo, eu preciso observar que a questão da probabilidade diminui. Então, se lá no pretérito perfeito do subjuntivo eu tinha uma ação provável, aqui eu já tenho uma ação improvável, uma ação pouco provável. Provavelmente não acontecerá ou não aconteceu, ok? Se você ficou até aqui, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi, por favor, deixa o seu like. Se não é inscrito ainda, se inscreva. E me conta aí nos comentários o que é que você achou desse tempo verbal com duas formações para expressar a mesma coisa. Quero ouvir aí a opinião de vocês. Beijos!